Vamos lá? Começar a aula agora de pâncreas e das glândulas suprarrenais. Bom, a gente começa falando do pâncreas. Primeiro, a gente precisa lembrar que nós já estudamos pâncreas lá no módulo de digestório. Por quê? Porque ele é uma glândula que a gente chama de mista, que tem uma porção exócrina. Essa tem relação com a digestão, porque o pâncreas ele produz nos ácidos o suco pancreático, que vai ser liberado lá no duodeno. Ele tem uma porção endócrina que produz outros dois hormônios, glucagon e insulina, lá nas ilhotas pancreáticas. E esta porção sim tem a ver então com o nosso sistema endócrino. Bom, a gente precisa lembrar que o pâncreas é um órgão que tem relação, que tem sintopia com muitos órgãos na região abdominal. Então, nessa figura, a gente visualiza aqui um corte na região do estômago para poder visualizar melhor o pâncreas. E eu percebo, então, que o pâncreas ele tem aquela grande relação com o duodeno, mas ele tem relação, por exemplo, com o baço. Aqui logo abaixo a gente visualiza o rim, a gente visualiza aqui a artéria aorta e os vasos mesentéricos. Então o pâncreas ele é um órgão que tem relação, que tem sintopia com vários outros órgãos. E além disso, o pâncreas, lembrar que é um órgão retroperitoneal. Então a gente visualiza aqui na figura esta membrana que é o peritônio. E aí aqui a gente visualiza de uma outra forma, ó. Então eu visualizo aqui o peritônio passando na frente do pâncreas, aqui a região do estômago anteriormente, e se a gente relembrar lá da parte de digestório, aqui eu visualizo a região do omento menor. E então, entre a parede posterior do estômago e a parede anterior do pâncreas, forma-se aqui a chamada bolsa omental, que nós tanto falamos lá no módulo de digestório. Bom, se eu deslocar o pâncreas e isolar esse órgão, eu tenho aqui então a região da cabeça do pâncreas, essa projeção medial do pâncreas, que é o chamado processo uncinado. Existe aqui uma incisura, que é a incisura pancreática, que está entre o processo uncinado e o colo do pâncreas. Depois, a projeção lateral é o corpo e lá, finalmente, a gente tem a cauda do pâncreas. Então, essas são as estruturas anatômicas desse órgão. Numa outra visão, né, uma tomografia, a gente sempre lembra que estamos visualizando por baixo esse paciente. Então, eu já vejo logo aqui uma massa grande à direita do paciente, que é o fígado, e outra massa grande à esquerda do paciente, que é o baço. Aqui, a região da coluna vertebral, então aqui eu estou na região posterior do paciente e região anterior do paciente. Então aqui a gente visualiza a cauda do pâncreas, que tem relação com o baço, né? E aí aqui, se eu continuar, a região do corpo, a região do colo e a região aqui da cabeça do pâncreas. Bom, então vamos delimitar melhor quais são essas relações de posição. Então, quando eu olho para a cabeça do pâncreas, ela é toda esta região que está à direita dos vasos mesentéricos. E, obviamente, então, tem uma relação muito estreita com o duodeno. Depois, o colo do pâncreas é esta região que está passando exatamente anteriormente aos vasos mesentéricos. E se eu visualizasse aqui o resto que foi cortado do estômago, eu veria que esta região é a região do piloro.
Então, aqui foi cortado o canal do piloro e uma região anterior do estômago, que seria o antro pilórico. Então, o colo do pâncreas, ele tem uma relação anterior com o piloro e posterior com os vasos mesentéricos. A região do corpo, ela é anterior aos vasos renais e ao rim esquerdo, e ela é, como nós já vimos na outra figura, posterior à bolsa mental. E por último, a cauda do pâncreas, que está relacionada ao hilo esplênico, então ao baço, né? E os vasos esplênicos, eles acabam passando por dentro de um ligamento, que é o ligamento espleno-renal. Então, um ligamento que une o baço ao rim. Nesta outra figura, né, a gente visualiza aqui agora, na verdade foi aberta a região, aqui a gente visualiza a bolsa mental. Então, eu visualizo a região anterior do pâncreas e a região do estômago foi rebatida, né? Aqui a região do mesocolo transverso, então aqui seria o colo transverso. E ainda aqui eu visualizo muito bem, né, os vasos esplênicos. Então, a artéria esplênica se ramificando e chegando ao baço, e visualizo aqui, então, a relação de posição da cauda do pâncreas com o baço. Bom, relembrar que, então, eu tenho a porção exócrina desta glândula. Então, aqui, a formação do suco pancreático. Esse suco pancreático, ele vai sendo capturado aqui pelo que eu chamo de ducto pancreático principal. E aí, o que acontece é que eu visualizo o ducto pancreático principal desde a cauda do pâncreas. Quando ele chega na região da cabeça do pâncreas, ele vai tomar um sentido inferior. E na maioria das pessoas, o que acontece aqui é uma união com o ducto colédoco, formando o que a gente conhece como ampola hepatopancreática. Lá na clínica e na cirurgia, muitas vezes vocês vão ouvir falar como ampola de Vater. Então, a ampola de Vater é a união do ducto pancreático principal com o ducto colédoco. E ainda em algumas pessoas existe a presença de um ducto pancreático acessório. Então, estas estruturas estão relacionadas à porção exócrina da glândula, ou seja, a porção que tem relação com o sistema digestório. Então, olha lá, o que acontece é que a ampola hepatopancreática, ela vai liberar tanto a bile vinda do ducto colédoco, quanto o suco pancreático vindo do ducto pancreático, no que a gente conhece como papila maior. Já o ducto acessório, ele vai liberar o suco pancreático no que a gente conhece como papila menor do duodeno. E como é que é realizada a vascularização deste órgão? Então, vamos relembrar. Primeiro, a gente tem cerca de 10 artérias pancreáticas. Estas artérias pancreáticas, elas são ramos da artéria esplênica. Então, a artéria esplênica é toda tortuosa e ela passa ou logo acima do parênquima pancreático, ou muitas vezes ela acaba sulcando o parênquima pancreático. E durante todo esse trajeto, até que ela chegue ao baço, ela vai liberando aqui, então, várias artérias que a gente visualiza nessa figura, que são as artérias pancreáticas. Relembrar que a artéria esplênica, ela é um ramo do tronco celíaco, que por sua vez é um ramo da artéria aorta abdominal. Aqui uma visualização posterior, então a gente vê o tronco celíaco, aqui a artéria esplênica, então aqui a gente já visualiza nessa figura os vários ramos que a artéria esplênica vai dar durante o seu trajeto próximo ao pâncreas.
Existe aqui também algumas anastomoses com os ramos da artéria gastroduodenal. Então, lembrando que a gastroduodenal, ela vai dar as artérias pancreático-duodenais superiores, tanto a anterior quanto a posterior. E aí, aqui existem algumas anastomoses destes ramos da artéria esplênica, né, dessas artérias pancreáticas, com também raminhos pancreáticos da artéria gastroduodenal. Elas aqui agora, então, relembrando, né, a artéria gastroduodenal, ela é um ramo terminal da hepática comum, que por sua vez também é ramo do tronco celíaco. Então, o que a gente tem aqui é a hepática comum, ela vai dar um ramo superior, um ramo cranial, que é a hepática própria, e a gastroduodenal. A gastroduodenal, ela forma uma pinça na cabeça do pâncreas, né, alguns dos ramos dela, e são as artérias, então, pancreático-duodenais superiores, a anterior, então, que a gente visualiza aqui passando pela frente da cabeça do pâncreas, e a posterior, que a gente visualiza como uma sombra, né, passando atrás da cabeça do pâncreas. Então, lembrando que essas artérias, elas vão dar ramos tanto para a região da cabeça do pâncreas, como a gente está visualizando aqui na figura, elas vão dar vários ramos para a região do duodeno também. E aí a gente tem os ramos inferiores, então as pancreático-duodenais inferiores, elas são ramos da artéria mesentérica superior, que é ramo da artéria aorta. Então, muitas vezes, existe aqui um tronco comum, né, saindo da mesentérica superior, e esse tronco comum, ele acaba fazendo o mesmo trajeto de pinça que as superiores. Então, eu tenho aqui a pancreático-duodenal anterior inferior e a inferior posterior. E aí, a gente lembra que as anteriores fazem anastomoses e as posteriores fazem anastomoses também. Então, a vascularização da cabeça do pâncreas, ela é diferente da vascularização do corpo e da cauda do pâncreas. E isso traz implicações cirúrgicas importantes. Por quê? Porque você pode fazer uma incisão na região do colo do pâncreas, que é uma região que tem menos vascularização, e você consegue retirar ou parte do corpo e da cauda, ou parte da cabeça, sem que haja um prejuízo de vascularização em outra região do órgão. E a drenagem do pâncreas, então, essas tributárias, elas são as veias pancreáticas, que são tributárias tanto aqui a gente visualiza na figura da veia esplênica, quanto da veia mesentérica superior. Então, novamente aqui, corpo e cauda do pâncreas são drenados por veias pancreáticas que vão tributar na veia esplênica, e a cabeça do pâncreas é drenada por veias pancreáticas que vão drenar para a veia mesentérica superior. E aí, obviamente, a gente precisa lembrar que veia esplênica e veia mesentérica superior formam a veia porta. Aqui, novamente, a gente visualiza uma figura posterior. Então, eu vejo aqui a veia esplênica recebendo a mesentérica inferior, né? Então, a mesentérica inferior, ela tributa para a veia esplênica. E aí, o que acontece aqui é que eu tenho a veia esplênica se unindo com a veia mesentérica superior para formar a veia porta ou também veia porta hepática. Bom, e a glândula suprarrenal ou as glândulas suprarrenais? Então, elas são bilaterais, ou seja, existem dos dois lados. Elas estão no que a gente chama de polos renais. Então, polo superior do rim direito, polo superior do rim esquerdo. Então, nessa figura aqui, a gente visualiza a glândula suprarrenal do lado esquerdo,
a glândula suprarrenal do lado direito. E aqui a gente já percebe, né, aquela diferença de altura entre o rim direito e o rim esquerdo por conta da presença do fígado. Então, o rim do lado direito, ele é um pouco mais baixo do que o rim do lado esquerdo. E isso vai implicar que nós temos também uma diferença de altura entre as glândulas suprarrenais. Bom, o que acontece aqui é que a gente precisa lembrar que o rim, ele tem uma cápsula adiposa muito grande, né, ao seu redor, e isso também atinge as glândulas suprarrenais. Então, as glândulas suprarrenais, elas são aí circundadas por um tecido conjuntivo, né, em que eu tenho uma grande quantidade desta gordura, que é a mesma gordura que está em volta dos rins. As glândulas suprarrenais, elas podem ser divididas numa porção que é o córtex, ou seja, a casca dessa glândula, e a medula, que é a porção que está mais no meio. E aí, vocês relembrem que essas duas regiões das glândulas possuem diferentes hormônios. Aqui também existe uma diferença em relação ao posicionamento destas glândulas. Então, a glândula do lado direito, ela é o que a gente chama de mais apical, ou seja, ela é mais superior em relação ao rim, enquanto a glândula do lado esquerdo, ela acaba sendo mais medial, né? Inclusive, existe uma diferença aqui de forma da glândula. Então, a forma da glândula do lado direito, ela é mais piramidal, né? A gente consegue visualizar isso. E a glândula do lado esquerdo, ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, esparramada, ok? Bom, e o que é importante das glândulas suprarrenais é a vascularização. Então, o que acontece aqui é que a glândula suprarrenal é uma glândula extremamente vascularizada. Então, a gente tem aqui 3 grandes artérias que vão suprir as glândulas suprarrenais. Então, primeiro, eu tenho as suprarrenais chamadas de superiores. Elas são ramos do primeiro ramo da aorta abdominal, que é a frênica inferior. Então, se vocês lembrarem, a frênica inferior é uma artéria que vai para o músculo diafragma na sua porção abdominal, na sua face abdominal. E aí, aqui a gente visualiza muito bem nessa figura a saída das frênicas inferiores. Então, durante o trajeto para o diafragma, as frênicas inferiores acabam dando vários ramos aqui para a glândula suprarrenal. Depois disso, a gente tem as chamadas glândulas suprarrenais médias. Essas suprarrenais médias, elas são ramos diretos da aorta abdominal. Então, a gente visualiza justo na altura da saída do tronco celíaco aqui, as duas as duas artérias suprarrenais médias, que serão então ramos diretos da artéria aorta abdominal. E por último, eu visualizo aqui as chamadas artérias suprarrenais inferiores. Estas são ramos da artéria renal. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a artéria renal, durante o seu trajeto para os rins, ela vai liberar então ramos craniais que vão aqui para a região das glândulas suprarrenais. Aqui, né, uma outra visualização mais limpa na figura. Então, novamente, as artérias suprarrenais superiores. Depois eu tenho aqui as artérias suprarrenais médias e aqui as artérias suprarrenais inferiores. E aí, gente, nós precisamos pensar que existem variações nessas artérias. Então, o que acontece aqui é que essas artérias, quando elas saem aqui para a região das glândulas suprarrenais, elas podem sofrer aqui várias variações anatômicas.
mas a gente lembra também que uma variação anatômica é aquela diferença morfológica que não traz um prejuízo na função. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, a gente precisa ver uma artéria, quando a gente olha uma artéria, a gente precisa olhar para onde ela está indo, a gente precisa olhar o que ela está irrigando. Por quê? Porque muitas vezes a origem desta artéria pode estar variada, né? O que não dá para estar variada é a região de irrigação que ela vai, né? A região que ela vai, qual é a região que ela vai levar esse sangue, ok? Então, aqui, o que a gente visualiza é que essas artérias, então eu tenho várias saindo diretas da artéria aorta, a artéria renal está bem variada, né? E aqui o que acontece é que a artéria renal, ela acaba dando ramos aqui, os ramos inferiores, por exemplo, nessa figura eu tenho mais que uma artéria suprarrenal inferior, ok? Bom, e aí, por último, a drenagem das suprarrenais. Então, essa drenagem ela é feita por veias suprarrenais direita e esquerda. Então, o que acontece aqui é que do lado direito eu tenho, na verdade, um plexo venoso que vai drenar diretamente para a veia cava inferior. E do lado esquerdo, o que acontece é que eu tenho, primeiro, a veia frênica inferior tributando com a veia suprarrenal. Então, o que acontece é que essas duas veias elas vão se unir para drenar para a veia renal. Então, na verdade, eu tenho uma união da veia da veia frênica inferior com a veia suprarrenal para drenar para a veia renal do lado esquerdo, ok? Espero que vocês tenham gostado, gente, até a próxima. Beijinhos virtuais!